Aleluia. Enquanto eu vou me ajeitando aqui, você pode continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. O culto é para Ele, o culto é para a glória dEle, mas é tão interessante, porque Ele faz o culto também. Não é mesmo? Ele faz o culto. E eu estava ali sentada adorando ao Senhor e pensando naquilo que o Senhor me disse para compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu vou falar para você qual que é o tema, mas você não vai se surpreender. Porque o Senhor já está falando sobre isso nessa noite. O Senhor me disse para compartilhar sobre duas chaves. Duas chaves para viver as promessas dEle e para liberar os propósitos. E sabe quais são essas duas chaves? A intercessão e a adoração. Então levante as suas mãos. Comece a adorar a esse Rei. Nós amamos a sua presença. Presença gloriosa. Presença bendita. Nós amamos estar diante de Ti. Nós amamos quem Tu és. Santo, Santo, Santo. Tu és Santo. Não há outro igual. Só Tu és Santo. Santo. Declare que Ele é santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Nós louvamos a esse Deus poderoso. Dê a Ele uma salva de palmas. A palavra do Senhor nos diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Quer comais, quer bebais, que tudo seja para a glória do Senhor. Se você passar 1 minuto da sua vida, se você passar 5 minutos, 1 hora, sem adorar ao Rei, você já perdeu este tempo para o qual você foi criado, para o qual você foi feito. Eu e você, nós somos feitos para a glória do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que fica bem em nós louvar ao Senhor. Você escolheu uma roupa para vestir hoje, você não saiu de casa de qualquer jeito, mas o que realmente fica bem em você é louvar ao Senhor e adorar ao grande Rei. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos diante dEle, reservando esse tempo para bendizê-lo, para adorá-lo, mas esse tempo também de nós ouvirmos a voz do Senhor. E Ele está falando conosco, Ele está falando de uma forma audível. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Eu fiquei tão impactada, sabe, quando eu estava sentada aí, com como Deus estava conduzindo o culto aqui, que até esqueci de falar boa noite para os irmãos. Mas o Senhor é bom, e vocês também, né, irmãos? Glórias a Deus por isso. E nós estamos ainda, né, no ritmo de início de ano, né? Então nós terminamos um ano, iniciamos esse novo ano de 2022, um tempo de refletirmos sobre tantas coisas, um tempo de planejarmos tantas coisas, um tempo em que nós queremos ser bem-sucedidos em 2022. Quem aqui quer ser bem-sucedido em 2022? Eu também quero ser bem-sucedida em 2022. E muitas vezes nós ficamos pensando nas promessas que o Senhor nos fez.
o que Ele disse ao meu respeito, o que Ele disse a respeito da minha família, o que Ele tem planejado para mim, o que Ele diz que vai acontecer sobre a minha vida, sobre esta geração. E se você não pensa sobre isso, você deveria pensar. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita, ela refrigera a alma. Se você não medita nas promessas do Senhor, você muitas vezes fica tão agitado, tão angustiado, como quem não sabe para onde vai. Mas existe um norte para a nossa vida, existe uma direção para a nossa vida. Mas eu achei tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso, que quando o pastor Rogério, ele estava falando aqui, né, sobre a intercessão, né, dando o aviso, né, sobre a intercessão, e ele diz assim: olha, Daniel, quando ele ficou sabendo do tempo do exílio do povo, dos 70 anos, e que o relógio estava correndo e já estava quase chegando, e o povo que não se arrependia, e as coisas que não mudavam, ele foi orar, ele foi clamar. Não é porque estava escrito que eu vou deixar para lá. E quantas vezes é assim na nossa vida? Nós temos tantas promessas lindas do Senhor, descritas na sua palavra, para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, cônjuges, para aqueles a quem nós amamos, para a nossa nação, para a nossa cidade. E você simplesmente fala: ai, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu vou ficar aqui esperando. Esperei com paciência no Senhor. Mas Ele esperou com paciência, porque o Senhor ouviu o seu clamor. Então você precisa clamar, você precisa interceder. A ação é colaborativa. Você não deve ser passivo nesta relação. E o Senhor, nesse ano de 2022, nos chama: vamos, levanta, levanta, sacode a poeira, levanta, 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 vem, eu tenho algo novo para você, mas você precisa se movimentar, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. A palavra do Senhor nos diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Muitas vezes nós temos planos e projetos para um novo ano, planos de empreendimento, planos de compras, de tantas coisas, mas muitas vezes isso não é o que Deus estabeleceu para nós. E aí a gente diz assim: olha, se Deus quiser vai acontecer. Não, eu tenho certeza, não vai acontecer em nome de Jesus. Como se isso fosse um mantra, e a gente fica repetindo: vai acontecer em nome de Jesus, vai acontecer em nome de Jesus, vai acontecer em nome de Jesus. Mas aquilo não é o que Deus estabeleceu. Aquilo não é. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com a sua vontade. A Bíblia diz que Deus só faz aquilo que lhe apraz. Ele só faz aquilo que Ele quer fazer. Então, não é porque você tem um pensamento positivo que a coisa vai acontecer e você fala: em nome de Jesus vai acontecer. Se aquilo está fora do princípio da palavra de Deus, se aquilo está fora do projeto e do plano de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, no projeto dele para o reino, não vai acontecer. E muitas vezes você fica frustrado, você fica chateado e você fala: Deus nunca faz comigo. Ele faz na vida de todo mundo. Ele faz na vida do César, Ele faz na vida da Fabi, Ele faz na vida da Karina, mas Ele não faz na minha vida. Então a gente precisa rever porque Ele não faz. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o seu próprio proveito, para a sua própria cobiça. Então nós precisamos estar alinhados ao plano e ao projeto do Senhor. E nós recebemos tanto de Deus nesses dias de conferência, tanto de Deus nesses dias que se iniciaram, né, aqui na comunhão e adoração. Eu voltei de férias na semana passada, mas nós estávamos recebendo do Senhor também. O Senhor nos dando ensinos profundos sobre o temor do Senhor, sobre santidade, sobre reciprocidade, sobre coisas que Ele quer para fundamentar a nossa vida. Então, queridos, Deus vai fazer algo grandioso, que precisa de fundamentos sólidos, que precisam de uma estrutura, mas que precisam também de uma ação consciente de cada um de nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 16... até o versículo 18, Gênesis 22,
do 16 ao 18. Alguém que conhece muito sobre promessa. A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 16 do capítulo 22. E declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me oferecestes esse gesto, não me negando teu filho amado, o teu único filho. Deus está falando com Abraão, olha aí. Esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei em uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas dos céus, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência conquistará cidades de todos que se levantarem contra ti. Olha que promessa gloriosa, hein? A tua descendência conquistará cidades de todos os seus inimigos. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedecestes. A palavra do Senhor nos diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus tem prazer em prometer, mas Ele tem mais prazer ainda em cumprir aquilo que Ele prometeu. E o que Deus nos promete, queridos, é grande. Ele promete, é grande, é um cargo na empresa. Nossa, eu vou ser o chefe. Ok, isso pode ser uma coisa muito grande, pode ser inclusive o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Mas diante do galardão de Deus, isto não é nada. Existem coisas mais excelentes, existem coisas mais gloriosas e mais poderosas. A promessa do Senhor aos filhos de Abraão, a promessa do Senhor que se estende a mim e a você, era de que eles possuiriam cidades dos inimigos, portas de cidade, portas de governo, portas de condução de mundo. E isto é algo sobrenatural. Agora, abre lá no capítulo 24 de Gênesis. Vamos olhar lá no versículo 60. Porque Deus, Ele nunca se esquece das suas promessas. Você pode esquecer. Você pode esquecer. Deus falou comigo em 1999, mas não lembro direito o que foi. Não registrei. Mas Deus, Ele nunca se esquece. Décadas passaram, anos se passaram, e a palavra do Senhor nos fala, lá em Gênesis 24, no versículo 60, Abraão, ele dá um comando para o seu servo Eliezer, ele dá um comando para que esse servo vá escolher para o seu filho Isaque, o filho da promessa, uma esposa, porque para ter descendência precisava casar. Precisava ter filhos, precisava de uma ação. E o Senhor dá um comando para Eliezer. Eliezer pede sinais para o Senhor confirma os sinais em resposta à oração, ao clamor não só de Abraão, mas também de Eliezer. E ele encontra Rebeca. E quando ele encontra Rebeca, ele encontra também um homem, gente, de caráter bastante duvidoso, que é Labão. Um homem de comportamento iníquo, interesseiro. Mas olha bem, que o nosso Deus, que faz promessas, Ele cuida inclusive de confirmar estas promessas, até mesmo com as pessoas mais improváveis. Pessoas que talvez você não goste, pessoas que talvez você fale, imagina que isso vai liberar uma bênção sobre mim, essa pessoa me detesta, essa pessoa me odeia, mas o Senhor usa. E no versículo 60 do capítulo 24, a palavra diz assim: e impetraram uma bênção sobre Rebeca, dizendo, o seu irmão Labão, a sua família, libera uma bênção sobre Rebeca, dizendo, tu és nossa irmã, sê tu mãe de milhares de miríades, que a tua posteridade conquiste as cidades dos teus inimigos. Quem fez essa promessa primeiro? Deus fez essa promessa a Abraão. E agora, através da vida de Labão,
através da vida e da família de Rebeca, o Senhor confirma e libera a bênção, porque precisa haver uma ação humana concordando com o plano, com o projeto de Deus, com aquilo que Ele estabeleceu, ainda que seja alguém que não conhece, não adora realmente ao Senhor. Existe um louvor que diz assim: que não passe de nós o seu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante uma outra geração que vai adiante, que não seja preciso que o Senhor levante mulas, jumentos, pedras, mas que Ele possa contar comigo e com você para concordar com as suas promessas, para concordar com aquilo que Ele estabeleceu. Isto é fundamental. Ué, mas Deus é soberano, Deus é grandioso, Ele não pode fazer todas as coisas. Ele pode, e Ele escolheu fazer em parceria, em colaboração comigo e com você. Porque nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança. Ainda que no Éden, por causa do pecado, a vestimenta da glória do Senhor tenha sido extirpada de nós, o Senhor Jesus veio e nos reconectou, nos reconciliou novamente com Ele e com o Pai. E por isso nós precisamos nos apropriar desta identidade de parceiros de Deus. Os anos passam, os séculos vão mudando, o Senhor sempre fiel vai cumprindo a sua vontade, vai estabelecendo aquilo que Ele quer fazer. Mas se você olhar, nós não vamos ler 1 Reis, 2 Reis. Nós vemos os reinos e os governos deste mundo sendo trocados sobre o povo de Israel. 10 tribos do norte, uma tribo do sul. As 10 tribos do norte se rendendo à idolatria, se distanciando do Senhor, decidindo fazer a sua própria vontade, e o Senhor avisando, e o Senhor avisando. E o Senhor avisando: não faça isso. O julgamento vem, o julgamento vem, o julgamento vem, o julgamento vem. Eles são lançados nas mãos dos assírios. O reino de Judá, governado por Davi e por Salomão, deveria ter tomado isso como exemplo. Mas também se distancia do Senhor. Também começa a adorar a outros deuses, a falsos deuses, começa a fazer e a viver segundo a sua vontade. O Senhor levanta os seus profetas, né? O pastor Rogério falou aqui: o Senhor levantou Jeremias, o Senhor levanta Abacuque, o Senhor levanta os seus profetas para avisar o povo, mas o povo não volta o seu coração para Deus. E o julgamento sobre Judá é estabelecido, sobre Israel, o povo de Deus, é estabelecido. E agora eles são levados debaixo do domínio babilônio, de um rei cruel, Nabucodonosor. De um rei sem piedade, mas debaixo do propósito de Deus. Porque não é porque você está passando consequências pelos pecados que você cometeu lá atrás. Porque o perdão é garantido, mas as consequências muitas vezes são irreversíveis. Você vai vivenciá-las. Mas não é por causa disso que o Senhor perde a capacidade de mover a história segundo a sua vontade. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Havia no meio deste povo gente que amava a Deus. E é nesse momento aqui, depois de muitos anos, que nós encontramos Daniel. É nesse momento que nós encontramos o jovem Daniel. Talvez aí uns 15, 16 anos, um adolescente, porque Deus gosta de usar gente jovem. Deus gosta de usar adolescentes. Lembra Maria, tão jovenzinha? Deus ama fazer com os improváveis. Nem sabe, nem tem maturidade, mas Deus faz. O jovem Daniel, com uma vida estabilizada,
parte de uma família nobre, ele com os seus amigos, inteligente, amável, educado. A palavra do Senhor diz que eles tinham boa aparência, porque o rei exigia isso. Mas ele que amava a Deus, e nós vemos esse amor na condução da sua vida, ele também vai para o exílio. Não é porque você ama a Deus que você não vai passar por dificuldades. Não é porque você ama a Deus. Deus, estou fazendo o que a gente mais ouve. Estou fazendo tudo certo. Estou colocando a minha vida tudo no eixo. Deus, eu estou indo na igreja. Eu estou entregando dízimo, estou entregando oferta, estou louvando o Senhor. Eu menti, eu não minto mais. Agora minha vida mudou. Tudo está diferente. Parece que as coisas só estão ficando piores. Queridos, nós precisamos deixar essa mentalidade de mérito. É a graça que nos alcançou. É a graça do Senhor que nos alcançou. Mas o plano e o propósito de Deus é muito maior do que eu e você podemos imaginar. Ele diz: os meus pensamentos são muito mais elevados do que os seus. Os meus caminhos você não consegue compreender. Quem tem a mente de Cristo? Quem foi seu conselheiro? Aquilo que Deus vê e que nós vemos aqui limitadinho, Deus vê no macro, Deus vê no amplo, Deus vê o futuro, Deus vê as gerações, Deus vê o seu Filho amado voltando em glória, refulgente, e nós vemos uma situação isolada. Mas o Senhor está nos chamando para ampliarmos a nossa visão. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Nosso Deus já te deu um spoiler. Deus é maravilhoso. Já deu um spoiler. Daniel 1. Aleluia. Daniel 1. Daniel que deixa Jerusalém destruída. Aqueles que tinham a promessa de que tomariam e se apropriariam de cidades inimigas, vê a sua Jerusalém destruída. Daniel vê que o templo do Senhor foi saqueado. Os objetos sagrados que declaravam a santidade do Senhor, que louvavam ao Senhor, porque, querido, no reino de Deus tudo glorifica ao Senhor. Lá no templo, até os utensílios da cozinha, na mesma unção que tinha no lugar do sacrifício, a unção também estava liberada sobre a cozinha. Não tem esse negócio não, quem está lá na cantina tem a mesma glória do Senhor. E Daniel sabia disso. Os utensílios do templo foram saqueados. As coisas sagradas levaram o povo de Deus, levaram tudo que eles tinham. A perspectiva de um futuro e de um cumprimento de uma promessa. Mas quando nós encontramos Daniel no capítulo 1, é assim que você vê Daniel? Desamparado, desesperançoso. Ó vida, ó dia, ó chuva, ó céu, nós estamos aqui. Eu que tinha uma casa boa lá em Jerusalém. Olha, eu que tenho que sair da Penha, ir lá para Santa Cruz, na Zona Sul. Não. Nós vemos Daniel com uma firme identidade. Porque Daniel foi alguém que aprendeu dentro da sua casa quem era o Senhor, o seu Deus. Daniel reconhecia a soberania, a grandeza de Deus. Sabe o que vai fazer diferença em 2022 na sua vida? O quanto você conhece de Deus. Quem é Deus para você? O tamanho de Deus. Ai, Deus, o meu problema é tão sério, como vai se resolver? Sucesso pequeno. Deus, o Senhor é grande, é excelso. Essa doença, essa situação, esse problema, nada é maior do que o Senhor. Sucesso garantido. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor,
como é feliz aquele que confia no Senhor, como é bem sucedido. E Daniel chega naquele contexto e logo de cara, ele vê as pessoas comendo, usando os utensílios da casa de Deus, comendo os manjares do rei. E embora manjares pode parecer coisas muito deliciosas, mas aquele rei, ele adorava falsos deuses. Ele chegava a comer coração de animal na mesa, adorando a estes deuses. E Daniel chega e ele falou: Deus, eu não fui criado para isso. Ainda que exilado, Daniel e os seus amigos eram homens livres por dentro. Se você for livre por dentro, não há situação que possa deter você. Alguns anos atrás eu estava muito doente, mas eu sentia o meu espírito muito livre no Senhor. Então eu tinha muitos planos, muitos projetos, eu pensava em muitas coisas para fazer com Deus e por Ele, para a glória dEle. E eu lembro que eu cheguei diante de um líder que eu tinha, não é aqui não, viu? E eu falei para ele: olha, eu sei que o meu corpo está cheio, eu estou muito doente, mas o meu espírito é muito mais livre do que o meu corpo me permite ser. E no conhecimento que ele tinha, ele me disse assim: então dome o seu espírito. Mas o nosso Deus diz que nós não devemos nos cansar andando com homens. O nosso Deus diz: não se canse andando com homens, porque se você se cansa andando com homens, como vai ser quando você tiver que correr com os cavalos? A sua vida vai mudar, coisas maiores vão acontecer, as dificuldades vão aumentar, vai ficar mais difícil, mas aquilo que você vai experimentar do Senhor também vai ser maior, também vai ser mais grandioso. O nível da glória vai ser ainda maior e mais excelente. Voe nas asas do Espírito Santo. Ainda que o seu corpo exterior se corrompe, o seu homem interior no Senhor se renova de glória em glória. Daniel era livre por dentro. Seus amigos eram livres por dentro. Liberdade não é libertinagem, mas você e eu precisamos ser livres por dentro. Livres da opinião dos outros. Livres do desejo da carne. Livres das murmurações, das reclamações. Livres das impossibilidades impostas pelo mundo. Livres para viver e adorar ao Senhor em plenitude, em tudo aquilo que Ele tem para nós. Daniel tinha uma promessa sobre a sua vida: tomar as cidades inimigas. Foi levado para o país inimigo. Foi levado para passar por tudo que de mais terrível existia. Mas no capítulo 1 nós vemos Daniel e os seus amigos tomando uma decisão, sem ofender ninguém, contando com a graça, com o amor do Senhor, e dizendo: nós temos uma escolha, nós não vamos nos contaminar. Nós podemos comer frutas, verduras, legumes, nós vamos obedecer a esse rei, mas nós vamos ser mais saudáveis assim. A escolha da vida com Deus, queridos, não é em estar aqui em cima ou estar aqui embaixo. A escolha da vida com Deus são as pequenas coisas da vida. Quer comais, quer bebais, glorificai a Deus. O que eu faço, porque eu não faço, que eu deixo de fazer, como que é, não é um conceito moral apenas, mas é uma escolha de um coração rendido ao Senhor. Daniel tinha sua identidade firmada em quem Deus era. Então ele sabia que não eram apenas as grandes escolhas, mas as pequenas escolhas. Não faça concessões com o mal, pequenas mentiras para ter vitória em 2022. Eu vou calar, vou consentir, né? Só para não ficar muito ruim para mim. Não faça isso. Ande na verdade.
Caminhe com base na palavra de Deus. Todo mundo faz, mas eu não faço. E eu não preciso ofender ninguém por causa disso. Eu não preciso dizer, olha, sabe o que é? É que eu sou melhor que você. Então não como dessas coisas. Isso aí é tudo coisa consagrada de Satanás. Não. Daniel é em todo tempo respeitoso. E ele diz, nos dá esses alimentos. Você vai ver que a gente vai estar mais forte. Faz um teste comigo. Quem aqui tem coragem de dizer para o inimigo, faz um teste comigo. Me testa aqui, inimigo, para você ver que eu vou ficar mais forte. Porque eu estou me alimentando da presença. Porque eu estou jejuando, porque eu estou orando. Faz um teste comigo. Mas é isso que Daniel faz. Me testa 10 dias. E quando eles veem o que acontece com aqueles jovens, aquele homem se enche de coragem, aquele oficial do rei Nabucodonosor se enche de coragem e ele diz, ok, o Senhor já tinha movido o coração naquele homem. Ele diz, ok. Só que Daniel passa 3 anos com os seus amigos. Não é um dia de consagração, é uma vida de consagração. Não é a semana da consagração, é a existência da consagração ao rei. Não é um louvor apenas enquanto os ministros estão nos conduzindo neste lugar que eles precisam estar continuamente. Porque se eles não estiverem no lugar da adoração continuamente, eles vão subir aqui, eles vão cantar. Quem está acostumado com esse lugar vai entrar, mas quem não está vai sair a coisa tudo igual. O Senhor recebe a glória em todo o tempo, 24 horas Ele é adorado. Não é Ele que precisa da nossa adoração, mas somos nós. Se a vida não for de consagração, se a vida não for de adoração, ela não tem sentido. Tantas pessoas estão vivendo em depressão, infelizes, porque o que nos traz a alegria, o que nos traz a força para continuar, é a alegria do coração de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que nos ajuda a prosseguir. Daniel toma essa decisão. E Daniel começa a ascender. Ele não é isento de estudar a língua. Ele não é isento de estudar a cultura. Ele não é isento de se formar no conhecimento humano naquele lugar. Pare de achar que Deus vai te dar aqui. Não, aqui, ó, tá aqui, ó, para você. Gente, eu já fiz essa oração, tô falando que eu já fiz essa oração. Deus, me ajuda a aprender inglês sem ter que ir para aula. Ai, Deus, me dá o dom de falar essa língua. Aí não funcionou. Porque a gente precisa conhecer a cultura. Porque a gente precisa passar pelo processo. Porque a gente precisa ver gerado dentro de nós a perseverança de não desistir. Não é porque você é de Deus que você não precisa estudar, que você não precisa ser um bom funcionário, que você não precisa se dedicar, que você não precisa buscar novas oportunidades em Deus. Aqueles jovens tinham uma graça sobre eles, uma inteligência diferente de todos os outros, mas eles não foram eximidos de passar pelo ensino humano. Quero ser bem-sucedido em 2022, mas não vou mudar nada. Vou continuar fazendo tudo igual. Vou continuar, porque a promessa de Deus, Pastor Rogério, é que eu vou ser investidora do reino. Então eu estou sossegada, né? Mas não preciso aprender nada, porque Deus vai me dar. Deus vai me dar. Não é assim. Se Deus falou que você vai ser investidor do reino. Outro dia eu estava assistindo o GPC lá do pastor Jackson. Porque eu falei, Senhor, eu não entendo nada de empreendedorismo, então eu preciso ver, porque eu não sei nada disso. Por quê? Porque se Deus falou que eu vou empreender, eu preciso aprender com alguém que sabe. Se Deus falou que você vai viajar às nações, você precisa se mobilizar. Faz o passaporte. Aprende a nova língua. Pergunta para o Senhor qual é a nação pela qual você deve orar.
nós não seremos bem-sucedidos se nós não ouvirmos a voz de Deus e não nos consagrarmos nas coisas diárias. Se você não tirar tempo para estudar, o conhecimento não vai chegar em você assim. Não vai. O Senhor dá sabedoria, dá inteligência, dá conhecimento. Eles eram homens cultos, porque o Senhor lhes enchia de sabedoria, mas eles também se dedicavam. Foram 3 anos de uma universidade pesada, de imersão, de um estágio intenso no meio daquela cultura. E eles foram aprovados. Foram aprovados por aquele governo. Foram aprovados. Mas o coração de Daniel e dos seus amigos não estava no sucesso humano. A conquista do governo no reino de Deus não está em ascendermos humanamente falando. Não que Deus não vá fazer isso com você. Pode ser que aqui esteja um presidente da república. Pode ser que aqui esteja aquele que vai descobrir uma coisa científica assim, muito incrível. Um novo método de tratamento. O Senhor tem prazer em dar isso a nós, os seus filhos. Mas o nível de ascensão do Senhor é diferente. Porque o estabelecimento do reino que Deus tinha dado para Daniel, o que ele tinha que fazer, como ele tinha que ser, para tomar aquele reino, para tomar aquela cidade, para tomar aquele governo, estava em conquistar corações para o rei. Olha aí no capítulo 2. Capítulo 2 de Daniel. A palavra do Senhor nos fala: no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Somente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós os interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós os interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. O rei era bem louco, né, gente? Porque ele tem um sonho e ele não quer contar o sonho para ter interpretação. Ele quer que eles revelem o sonho e a interpretação. Olha que situação difícil. Você acha que está difícil o que você está passando? Que você precisa de uma solução para isso? Imagina essa situação. No versículo 9 diz assim: se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram em enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. É bom que o diabo ele prega por si mesmo, né? Porque o Emanuel, o Deus conosco, veio, se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós. Então nenhum falso
nosso Deus seria capaz de fazer isso. Aqueles homens já estavam pregando, aqueles homens já estavam anunciando o reino de Deus em Cristo Jesus. No versículo 12 diz assim: isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Quem estava entre os sábios da Babilônia? Daniel e os seus amigos. Então assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Foram procurar Daniel e os amigos para matá-los também. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Sabe aquela frase? O problema não é meu, o problema é seu, sim. Esther passou pela mesma coisa. Se você não se posicionar agora diante das sentenças e dos decretos de morte, não é só o povo que vai morrer, você também vai morrer. Se você não começar a orar, a clamar, a interceder pelos problemas, pelas questões, não para que elas sejam resolvidas, mas para que o propósito, para que o plano e o projeto de Deus se cumpram e se estabeleçam, você também vai sofrer. Se você não orar para que Deus levante homens sábios, homens justos na nossa nação como governança, você também não vai ter paz. Imagina, pastora, tenho paz que excede todo entendimento. Se não é de Deus, não, está repreendido em nome de Jesus. É sim, porque a palavra de Deus ordena que você ore pelos homens, porque quando homens justos governam, o povo experimenta paz e prosperidade. É a seu respeito também. É sua responsabilidade também. Ah, se Deus quiser. Não. Você precisa se envolver. Daniel olha em humildade. Ele conhece a Deus. Ele sabe o poder do seu Deus. Ele fala: espera um pouco. Deixa eu falar com o rei. Ele não chega botando banca, não. Ele vai em humildade. Ele fala: rei, me dá um prazo. Me dá um tempo. Eu vou dar essa resposta. Me dá um prazo. O rei concede o favor, porque, queridos, o coração do rei, ele é do Senhor. Ele inclina ele para onde ele quer. Essa não é sua responsabilidade. Saber se o seu chefe vai autorizar, se não vai, que você faça um grupo de oração na sua empresa. Não. A sua responsabilidade é saber se Deus tem isso para aquele lugar. A autorização vem de Deus. Deus moveu o coração do rei, do seu oficial. E Daniel volta para os seus amigos. Você precisa ter parceiros de oração. Você precisa ter gente confiável que ama a Deus. Para quem você pode dizer: olha, eu estou passando por essa situação, ora comigo. Meu filho está indo para o inferno, ora comigo. Eu estou sendo tentado, ora comigo. Tem uma sentença de morte, ora comigo. Pede misericórdia para Deus. Vamos clamar. Daniel se junta com os seus amigos com uma convicção. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso, porque Daniel sabe quem Deus é. Daniel, ele tem as suas raízes firmadas no conhecimento de Deus. Onde as suas raízes estão firmadas? Onde as suas raízes estão firmadas? Quando isso acontece,
Ele reconhece quem Deus é, ele sabe do poder de Deus. E por causa disso ele está protegido. Ai, não vou orar por isso não, porque senão isso aí vai reverter lá para minha casa. Vai ser difícil. Não. Nós vamos envolver sim. Porque a sentença de morte também está sobre nós. Está sobre o povo, está sobre nós. Está sobre esses homens que tramam contra o povo de Deus. Mas nós vamos orar por esta cidade. Nós temos uma promessa. Nós vamos orar por esta nação. O Senhor vai nos dar as cidades que são possuídas pelos nossos inimigos. Eu estou nesse local de trabalho. O Senhor vai me dar. Satanás tem agido aqui neste lugar, mas o Senhor vai me dar este lugar. Eu vou orar ao Senhor e este lugar será santificado pela glória do Senhor. O meu chefe vai prosperar. O meu chefe vai vencer, porque o reino de Deus precisa vir neste lugar. O meu bairro vai melhorar. A violência vai passar. A penha é pedra. As pessoas na penha estarão firmadas no Senhor, porque o rei vem para estabelecer o seu reino de justiça neste lugar. E não é por causa da religião, não é por causa disso, daquilo, porque a igreja vai ser reconhecida. Não. É porque Ele me mandou conquistar o coração do homem. Eu sei que o rei vem. Ele já veio como um cordeiro. Mas ele vai voltar como um leão. Eu sei quem eu sou. Protegidos. Habilitados por essa revelação. Daniel e os seus amigos concordam com as promessas do Senhor. Quais são as promessas do Senhor? O que a palavra diz ao seu respeito? O que a palavra diz sobre os seus filhos? Os filhos são herança do Senhor. Geração bendita. O que a palavra de Deus sobre a sua família? Vocês serão como carvalhos de justiça. Serão conhecidos como família bendita do Senhor. É isso que Ele diz. É promessa dEle. Eu estou me sentindo sozinho, abandonado. Mas qual que é a promessa dEle? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você precisa conhecer esta palavra. Você precisa conhecer as promessas do Senhor. 3 horas por semana, 6 horas por semana não são suficientes. Você precisa escolher concordar com os planos e os projetos do Senhor todos os dias. Hoje à tarde eu estava falando com o Senhor e Ele falou para mim assim, acerca de uma situação na minha família. Você passa 10 minutos orando por isso aqui comigo. Você sai daqui, você passa 1 hora falando sobre a realidade difícil, como está difícil de mudar. Falei, ai Senhor, me perdoa. É verdade. Que incoerência a mim. Eu preciso concordar com o que Deus diz. Eu preciso concordar com as promessas do Senhor. Isso me habilita, isso me protege. Esta proteção de conhecer ao Senhor permitia e possibilitava, habilitava Daniel e os seus amigos para enfrentarem principados, para destruírem fortalezas deste mundo. Não é quão cara de santo que você tem que te habilita para ter autoridade no Senhor. Não é quantas vezes você vem na igreja. Não é isso. É o quanto você conhece de Deus. E o quanto esta verdade, a verdade de quem Ele é, está estabelecida sobre a sua vida. O quanto Ele é soberano na sua vida. O quanto Ele é a máxima autoridade sobre você e sobre mim. Porque é por Ele, é para Ele, é para a glória dEle, todas as coisas. Daniel estava habilitado para isso. E eles oram ao Senhor. E no versículo 19, a palavra diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem.
Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelastes o que te pedimos, revelastes o sonho do rei. A partir desse momento, tudo muda na vida de Daniel. A partir desse momento, a ascensão de Daniel é algo violento. Quantos reinos se passaram? Quantos governos? Quantos conselhos? Quantas diretrizes? O Senhor traz uma revelação. Quantas vezes o Senhor fala coisas para você no secreto? Quantas vezes você ora sobre situações e circunstâncias, o Senhor diz, eu vou fazer. Você sai daquele lugar e diz, ai, não sei o que vai ser, como é que vai ser. Ai, agora essa situação tão difícil. Aí chega para alguém e fala, olha, nossa, a situação não mudou. Mas Deus não falou para você lá? Deus não te disse? Deus não te respondeu? Ah, mas eu não estou vendo. Daniel também não tinha visto nada. Ele ainda tinha que se apresentar diante do rei. Mas ele já estava louvando ao Senhor. Você precisa louvar a Deus por fé. Você precisa cantar em fé. Se você está doente, você precisa cantar, meu Deus é Deus de milagres. Ele é a minha cura. Ele é a minha salvação. Se você está triste, você ora ao Senhor e você precisa dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Eu estive abatido, mas o Senhor me levantou. Você precisa crer na verdade mais do que na realidade. O decreto ainda não havia sido revogado, humanamente falando. Mas o Deus eterno já tinha revelado o mistério. Você sabe qual é o fim da história. Como Billy Graham dizia, eu já li o fim do livro. Eu sei o que vai acontecer. Ele volta em glória. Ele volta e ele vem para governar. Por que você está assim? Se a vitória já está estabelecida, ele caminha como quem já recebeu a resposta. Ele caminha em gratidão, intercessão, adoração, louvor. E naquele momento, a liberação da promessa se dá. A liberação do propósito do que Deus estabeleceu acontece. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler quando você chegar em casa. Daniel se apresenta, pede para se apresentar diante do rei. E ele fala, olha, o que você pediu, ó rei, ninguém poderia revelar. Mas o Deus dos céus, ele devolve a glória para o Senhor. Nunca toque na glória do Senhor. Não é a respeito de nós, é a respeito de quem ele é. Daniel devolve a glória do Senhor e ele diz, o Senhor, ele me revelou. E ele começa a contar o sonho. E ele começa a dar a revelação e ele diz assim, você rei, que foi constituído rei pelo Deus dos céus. O rei Nabucodonosor Iníquo foi estabelecido por Deus para governar. E havia um propósito de Deus para isso. Pare de reclamar do governo. Pare de falar mal das autoridades. Ore por eles. Ai, mas eu não gosto da... Querido, a gente não foi chamado para gostar de ninguém. A gente foi chamado para amar. Você não tem que gostar de mim. Não tem problema. Mas você tem que me amar. A ordem do Senhor foi essa. É diferente. Deus ama e gosta de nós. Agora os homens nem sempre gostaram. Daniel sabe que Deus estabeleceu aquele governo. Ele libera a palavra. Ele toma o coração do rei. E lá no versículo 46, a palavra nos diz assim. Versículo 46 do capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra
e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Daniel traz a origem para aquele lugar contaminado pelo pecado. Nós acabamos de sair da conferência, a origem. A origem é quem Deus é. Daniel traz a soberania de Deus para aquele lugar. Daniel traz o reconhecimento de quem Deus é para aquele lugar. Daniel traz de volta. E isso produz decretos que trabalham, que concordam com o cumprimento das promessas de Deus. Se você não parar de reclamar, se você não começar a interceder, se você não parar de murmurar e não começar a adorar a Deus por quem Ele é, no reconhecimento de quem Ele é, as promessas não se cumprirão. Outros viverão, mas você não. Daniel concorda. Ele volta para o governo de Deus. A Babilônia se rende a Deus. Isso não acontece só dessa vez. Você vai ler todo o livro de Daniel, tenho certeza. Coisas tão preciosas. Um avivamento acontece naquela nação, a cada governo. Porque o coração de Daniel está incendiado pela origem. Não pelo lugar onde ele está, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas aflições, mas pelo lugar de onde ele veio. Ele veio de Deus, ele sabe quem é o seu Deus. Deus conta para Daniel coisas que ele não revelou para ninguém e que Daniel não podia também contar a ninguém. Ele era um amigo. O que eu vou fazer com essas coisas? O Senhor me falou, você não vai fazer nada, só estou contando para você. Pessoal, Deus fala um negócio desse, Senhor, não te conta. Preciso te contar uma coisa. Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Não quero que você faça nada, só estou te contando. Deus abriu o coração para você. É isso que Daniel experimenta. Deus está nos chamando para esse tempo, queridas. Nós precisamos usar estas chaves. Nós precisamos usar a adoração. Apocalipse 11:17 diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumistes o seu grande poder e começastes a reinar. Você precisa caminhar nesta verdade. Ele reina, Ele reina. As nações têm um rei, as nações têm um rei. Ele reina, Ele reina, Ele reina soberano sobre a minha vida. Ele governa soberano sobre todas as coisas. O reino, ele é vivido segundo a palavra de Deus. O reino, ele é vivido segundo a palavra do propósito de Deus. Nunca é ao meu e ao seu respeito. É a respeito daquele que é, que era e que há de vir. Não é pelas circunstâncias. Não é pelas suas emoções. Não é pelo ambiente onde você está. Não é por como você se sente neste lugar, neste momento. Mas é por quem Ele é. E há algo tão lindo. Que Daniel é levado ao governo de Deus. Estabelece um tempo de avivamento. Se levanta como um profeta fiel. Como um embaixador do Altíssimo. Ele e os seus amigos. Toma não apenas uma cidade, toma todo um território para o louvor da glória do Senhor. Daniel modifica
a história, porque Ele não quer o governo humano. Muito cuidado com o que você está desejando. Daniel não quer o governo humano, eu quero ser conhecido. Em dias de Facebook, Instagram, YouTube, é uma tentação, gente. Daniel não quer o reconhecimento ou o governo humano, porque ele sabia que o Messias prometido de Deus, ele viria para semear uma semente governamental no coração de todos os homens. Ele estabeleceria um novo governo, um novo domínio, o estabelecimento do seu reino, revelando um reino de justiça, de paz e de alegria. Enquanto Daniel intercede, portais celestiais são abertos. Enquanto Daniel intercede, brigas, batalhas, guerras entre principados se estabelecem. Enquanto você e eu intercedemos, Deus está fazendo algo sobrenatural, que talvez você só vá conhecer, talvez não, é certeza que a maior parte nós só vamos saber lá na eternidade. Mas eu não quero ficar de fora do que Deus vai fazer em 2022. Talvez as pessoas olhem para mim e digam: você é só uma exilada. Talvez as pessoas olhem para mim e digam: você, quem é você? Mas eu sei que há um Deus que olha para mim e diz: você foi feita a minha imagem, a minha semelhança. Eu te estabeleci para governar, para tomar territórios, para dizer: é chegado o reino dos céus. Penha, é chegado o reino dos céus. Itaquera, lá onde eu moro, é chegado o reino dos céus. O hospital onde você trabalha, é chegado o reino dos céus. A casa onde você mora de aluguel, é chegado o reino dos céus. Aquela escola, aquela universidade onde você estuda, é para você dizer: é chegado o reino dos céus. Mas eu não estou vendo nada, linda. Parece que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Mas eu sei, a semente foi plantada no meu coração. Eu sei o fim da história. O Rei das Nações governará para sempre e eternamente. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Eu fui chamado para concordar com os seus planos e os seus propósitos. Este é o meu sucesso. Este é o meu sucesso. Eu vou ser bem-sucedida, sim, mas eu vou ser bem-sucedida vivendo o que Ele me chamou para viver, liberando destinos proféticos, liberando propósitos, gerando os sonhos e os planos de Deus, dizendo para o aflito: você tem uma esperança, você tem um socorro. Eu fui chamado para quebrar cadeias, para proclamar o ano aceitável do Senhor, as boas novas de salvação. Você tem um propósito, você tem um destino. Hoje o Senhor está liberando algo poderoso sobre nós. Levante-se, adore ao Rei, adore ao Rei, adore ao Rei. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio, sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de
sobre as nossas vidas. Ele tem semeado em nós semente poderosa e gloriosa. O Senhor está liberando algo novo, mas você precisa se posicionar. Você precisa se responsabilizar a cada minuto, a cada instante, a cada segundo. Se responsabilize em depender de Deus, em ouvir a sua voz. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós te damos glórias, nós te damos honra e nós reconhecemos, Senhor, que a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Senhor, o Senhor tem nos levado a lugares de assolações. O Senhor tem nos levado a lugares tão difíceis, Senhor. Nós temos encontrado situações tão difíceis, guerras travadas, situações que têm se levantado diante do seu povo, quase como se fossem para nos consumir, Senhor. Mas nós reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos quem Tu és, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus Todo-Poderoso, e o Seu reino é estabelecido nestas situações, nestas circunstâncias. Não somos dominados pelo nosso achismo, pelas nossas emoções ou sentimentos, mas somos governados por Ti, ó Senhor. Habilita em nós, Senhor, as armas. Habilita em nós, Senhor, as armas de proteção que estão escondidas na confiança em Ti, Senhor. Habilita em nós, Senhor, as armas, Senhor, de defesa que estão escondidas na confiança em Ti, Senhor. Habilita em nós, ó Deus, as armas de ataque que estão escondidas em quem Tu és. Revela-nos quem Tu és. Dá-nos mais de quem Tu és, e nós viveremos para o louvor da Sua glória. Seremos bem-sucedidos em 2022, porque queremos concordar com as Tuas promessas. Queremos concordar e viver os Teus planos e os Teus projetos, Senhor. Queremos ser liberadores de propósito, liberadores de destinos proféticos, porque assim o Senhor nos estabeleceu. E a Ti, Senhor, a Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, a Ti seja todo o louvor, hoje e para todos, Senhor.